Mas vamos começar agora a entrar na presença de Deus e vamos adorar o Senhor com louvores. Como o Marquinhos ainda está em recuperação, é nosso ministro de louvor junto com a Carla. Nós vamos colocar alguns vídeos da internet, mas que essa primeira canção, ela tem sido o tema da nossa igreja, Meu Alvo. E ela fala, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Vamos ouvir então esse louvor. E louvar junto, claro. Tira o teu pé do chão e faz barulho, vamos andar. Mais alto, eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. De andar sozinho, Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais.
Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre.
Nós vamos ainda ouvir mais uma canção que Deus colocou no meu coração, mas antes eu queria falar sobre isso aqui, sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós somos uma igreja que está iniciando agora, começamos em outubro, e nós temos muitos desafios pela frente. O maior desafio que nós temos hoje é registrar a nossa igreja como uma entidade jurídica. E para isso nós temos gastos. Teremos gastos na ordem de 1.052 euros. Claro que isso não vai ser de uma vez, vai ser ao longo de alguns meses, desses 3 meses que nós vamos levar para registrar a nossa igreja. E olha, eu mandei essa semana uma carta para os intercessores, colocando o número de conta, e algumas pessoas depositaram no Brasil, entre elas o Rafael, que está aqui conosco, e para nos ajudar nesta jornada, nesses alvos que a gente tem. Mas é claro que isso outras pessoas fora da igreja podem ajudar, mas é uma responsabilidade nossa, da família, fazer isso. Então eu quero que enquanto você ouça a próxima canção, você ponha aí num envelope ou separe essa quantia que você vai entregar quando nós nos juntarmos presencialmente. Eu não tenho nenhum constrangimento de falar de oferta, irmãos. É verdade que eu não tenho, porque eu aprendi na minha vida a bênção que é ser um ofertante, um dizimista, e isso, por ter sido bênção na minha vida, eu ver que é verdade as promessas que Deus tem para aqueles que ofertam, eu quero que você seja abençoado, e por isso eu falo livremente de oferta. Então, não é quando sobra que a gente vai dar. É quando o dinheiro chega, a primeira coisa que a gente faz é separar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso tem funcionado aqui na minha casa, funcionou na casa dos meus pais, e funciona sempre, porque é a matemática de Deus. Eu não dou quando sobra, eu dou muitas vezes, e principalmente Deus honra quando eu dou, quando eu estou apertado, como aquela a oferta da viúva pobre, que deu tudo que ela tinha. Amém? Então, que nós possamos fazer isso enquanto nós ouvimos essa próxima canção. Depois nós vamos conhecer o Rafael, esse jovem que está aqui conosco. Depois vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Mas eu vou colocar a próxima canção e que Deus nos abençoe. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada malo que podamos hacer para que Él nos deje de amar. Él nos ama como un padre ama a un hijo. Si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí.
Señor de todo y te ama como nadie. Nadie me ama como Cristo. Amém. Deus nos ama apesar de nós. Não há nada que nós façamos para que Ele nos ame mais, e nenhum pecado que possamos cometer para que Ele nos ame menos. Ele nos ama e ponto final. Eu queria apresentar para vocês o Rafael, enquanto ele tenta ligar aí a sua câmera e o seu som. Quero apresentar o Rafael. Rafael é um filho espiritual meu, eu considero ele meu filho espiritual. Eu encontrei o Rafael no avião, uma vez, num voo do Brasil para a Irlanda. Eu tinha ido tratar de alguns assuntos, e ele também tinha ido visitar a família, estava voltando para a Irlanda, e no avião, por um outro passageiro que não conseguia entender o espanhol da aeromoça, nós nos conectamos tal, e eu, de repente, falei, pô, que cara legal, vou falar de Jesus para ele. Eu só falo de Jesus para gente legal. Deus precisa trabalhar isso na minha vida para eu falar para os maus também. Mas eu falei, pô, esse cara é legal, vou falar de Jesus para ele. Tá? E comecei a comentar, ele falou, você é evangélico? Eu falei, sou pastor lá em Dublin e tal. Ele falou, eu estava procurando uma igreja em Dublin para ele. Eu falei, pô, agora você não se livra mais, você achou a igreja e o pastor. E eu ele começou a vir aí em casa, a frequentar as reuniões, no hotel também, onde a gente fazia as reuniões, e criamos um laço tão grande. Eu passei a discipulá-lo, toda semana a gente se encontrava, para reunião de discipulado. Ele ficou um tempo lá na Irlanda, depois ele chegou a época de voltar para o Brasil. Nesse tempo ele conheceu a Melissa. A Melissa foi seminarista, estudante de teologia. Eles se casaram, já tem 2 filhos. Eu queria que ele se apresentasse aí, então vou deixar ele falar um pouquinho. Vai lá, Rafael. Bom dia, irmãos. Alegria de eu poder escutar novamente Caleb pregando. Foi um momento muito bom, a época que a gente encontrou em Dublin. Eu já estava lá morando 1 ano, quando eu vim para o Brasil, de passar uma temporada, para fugir do frio. E eu tinha colocado meta na minha vida, conversado com Deus, que eu precisava de uma igreja, porque a gente se sente muito longe da família, e eu queria ter uma igreja. E Deus já colocou no avião já essa oportunidade. Então eu não me lembro, eu cheguei na terça-feira na Irlanda, ou quinta-feira eu cheguei na Irlanda, então no domingo eu já estava na igreja, né, Caleb? E eu já cheguei já levando a Suzane, né? Você lembra? Sim. Fui lá naquele hotel lá na esquina da Parnell, e foi um momento muito bom, e a partir disso a gente criou um laço muito, muito forte, e foi um momento de crescimento, de amadurecimento que foi muito bom, e eu levo comigo isso até hoje, sabe? E agora que a gente voltou a encontrar, eu fiquei feliz com a oportunidade que a pandemia nos gerou de poder fazer esse encontro virtual, né? Se não fosse a pandemia, não teríamos essa condição, eu acredito. Então, a gente tem que, até na parte ruim, a gente tem que achar a parte boa, né? E esse está sendo um momento muito bom, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Obrigado, Rafael. O Rafael recebeu a nossa carta, ele é um dos nossos intercessores, e ele recebeu a nossa carta de intercessão, de notícias aqui de Dublin, da Espanha, de Málaga, e ele colocou assim, eu queria participar do culto, posso? Claro que pode, então ele está aí. Bom, gente, todos são bem-vindos, e bem-vindo, Rafael, que Deus abençoe. Rafael está em Belo Horizonte, faz parte da igreja presbiteriana, né, Rafael? Isso, sou da 8ª presbiteriana. Da 8ª presbiteriana de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Bom, nós vamos entrar no nosso estudo, gente. Nós estamos estudando, fazendo o curso Lidere, para nós começarmos as nossas células, os nossos grupos de conexão, ou como a gente vai chamar. E hoje nos toca a lição número 4. Eu espero que todos tenham lido a lição e vamos conversar um pouco sobre ela. Eu vou abrir a minha pantalha aqui para a gente falar sobre ela. O tema da aula 4, o curso Lidere, nós estamos fazendo o nível 2, daqui a uns meses começaremos o nível 3, e
No meio do nível 3, nós vamos nos dividir em células em Málaga, de acordo com a nossa região, de acordo com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu vou pedir que você feche o seu microfone agora. Bom, eu vou fechar aqui o microfone de todos e nós vamos começar aqui com a nossa aula. Vamos orar antes. Chegaram alguns pedidos de oração para nós esta semana, e novos, alguns que já são pedidos que a gente tem apresentado diante de Deus, e Deus tem mostrado para nós que Ele ouve as nossas orações, né? Quantas coisas nós pedimos, nós precisávamos primeiro ter igreja, que a nossa igreja aqui em Rincón de la Vitória nos abençoasse para ir para Málaga, e o Senhor fez isso. Nós precisávamos de um local, o Senhor nos deu. Nós precisávamos, ou seja, o Senhor tem nos dado coisas e mais coisas, mostrando que Ele ouve as nossas orações. Essa semana foi o Marquinhos e a Dona Iva. O Marquinhos teve alta do hospital, Dona Iva também. Mas nós temos alguns outros pedidos, e eu vou pedir para que a Kátia, então, ore por esses pedidos que nós recebemos. E se você tiver algum pedido de oração, por favor, nos mande em privado. Se o tema for um tema sigiloso, nós vamos vamos orar por tal pessoa, vamos orar por uma pessoa assim, mas faça chegar os pedidos, porque Deus, como nós lemos em Mateus 20, 21, tudo que pedimos ao Pai, se crermos, nós receberemos. Então, eu vou pedir para a Kátia fazer essa oração, Kátia Soares. Eu queria falar um pouquinho antes de orar sobre a importância da oração como intercessão pela vida do outro, seja pela vida de alguém em particular, ou seja pela cidade que a gente está, ou seja pelo país, seja por uma situação, né? Nós vemos em Números 16, né, quando Deus estava, depois de várias situações que Deus já queria destruir o povo de Israel, e vemos Moisés sempre a interceder pelo povo, mas há uma situação aqui que eu achei muito, muito interessante ver Arão a colocar-se. A palavra fala que ele se colocou entre a morte e a vida, ele se colocou entre os mortos e os vivos. Então, isso é orar ou fazer a nossa parte como intercessores, é nos colocar na brecha, como a Igreja Pentecostal sempre fala, né? Que a gente se coloca na brecha pelo irmão. E é isso, a nossa oração intercessória é a gente colocar-se entre Deus e essa pessoa, né? E fazer com que ou a mão de Deus seja colocada na vida dessa pessoa, ou que a morte não atinja, ou aquilo que for acontecer. Então, nós, neste momento, eu queria que vocês estivessem com essa postura e com esse entendimento, que nós, neste momento, estaremos orando, intercedendo pelas vidas, nos colocando a favor dessas vidas entre Deus e essas pessoas, tá? Algumas serão não só de agradecimento, como do Marquinhos e da Dona Iva, e pedindo para continuar a recuperação, mas também por vidas, e a gente tem que lutar por elas, tá? Então, te convido que tu possas te juntar a mim nessa oração e que a gente, como igreja, possa se reunir orando por cada pessoa, tá? Senhor, nós continuamos na Tua presença e nós louvamos o Teu nome nesta manhã, Pai. Em primeiro lugar, porque nós podemos já sentir a Tua presença e saber que Tu estás conosco. Saber, Senhor, como nós cantamos, Tu nos amas, independentemente do que nós somos, Pai. E nos aceitas como nós somos. Obrigada, Senhor. E nesta manhã, Pai, nós como igreja queremos nos reunir, Senhor, queremos nos juntar, Senhor, intercedendo, Senhor, por vidas em concreto. E nós queremos colocar cada pessoa que nós vamos orar, Senhor, no Teu altar, te pedindo pela Tua misericórdia, que a Tua graça alcance cada vida, Senhor, e que, Pai, a cada, Senhor, oração que nós possamos fazer como igreja, como grupo que estamos reunidos, Senhor, nós possamos ver a resposta. Nós cremos já na resposta vinda de Ti, Senhor. Sabemos que a nossa oração, Senhor, pode mover montanhas, a nossa oração pode mover, Senhor, até a Tua vontade, Senhor. Então nós queremos, Pai, e nós nos colocamos, Senhor, na brecha, Senhor, pela vida do Martim, Senhor. Em nome de Jesus, continua, Senhor, a
abençoar a sua recuperação depois da cirurgia. Senhor, na mesma área nós continuamos, Senhor, a te pedir pelo Marquinhos. Senhor, continua, Senhor, a recuperar, Senhor, a sua saúde. Continua com a tua mão forte, Senhor, que nós possamos, Pai, continuar a ver esse milagre que já estás a efetuar, Pai, e nós te agradecemos desde já também pela Dona Iva, Senhor. Paizinho, tu conheces todo o seu corpo, tu conheces todas as suas células, Senhor, e nós te pedimos, Pai, que tu possas continuar nessa recuperação, Senhor. Aquilo que parece impossível para o homem não é impossível para ti. Senhor, e nós te pedimos primeiro, Senhor, para que o Senhor possa, desde já ir preparando o seu coração, Senhor. Nós queremos, Pai, que tu darás a oportunidade ao Pedro e à Eliana para falar de ti, Senhor, também à Jéssica, Pai, para falar de ti, Senhor, a Dona Iva, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, na sua conversão, nós queremos, Senhor, que o Senhor estará, Senhor, a usar toda esta situação para a bênção, Senhor, como nós cantamos também, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos também continuar, Pai, na tua presença, orando pelo Peter, Senhor. Nós queremos, Senhor, que tu farás germinar, Senhor, a semente que já foi lançada. Espírito Santo, tu convenças da justiça, do pecado e do juízo. Então nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que tu possas colocar, Senhor, no seu coração esse desejo de te conhecer, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar sabedoria à romanesa, Senhor, que ela possa ser uma mulher sábia, que edifica o seu lar, Senhor, e que possa, Pai, que nós possamos, Senhor, em breve, poder louvar o teu nome, Senhor, pela sua conversão, Senhor. Lembramos também da Carla, Senhor, irmã da Cátia, Senhor, te pedimos, Pai, que o teu amor, que a tua mão poderosa também possa tocar no seu coração, que o teu Espírito Santo possa também tocar, Senhor, em nome de Jesus no seu coração, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que no nome de Jesus, Senhor, tu possas alcançar, Senhor, e que ela possa, Pai, realmente ter um desejo ardente de voltar para ti, Senhor, de poder, Pai, de aprofundar-se, Senhor, no teu conhecimento, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, pedimos também para a Elaine, Senhor, e pela Ana, Pai, te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa reverter, Senhor, tudo aquilo que está a acontecer nas suas vidas. Senhor, tu é que convences, Senhor, como já falamos, tu é que convences, tu é que transformas, Pai, então no nome de Jesus, que o Senhor possa estar a alcançar a vida da Elaine, Senhor, da Elaine e da Ana, Pai, no nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que o mundo de hoje, o Senhor, está tão propenso, Pai, para o mundo aceitar e o mundo, Senhor, apoiar, Senhor, o homossexualismo. Então nós te pedimos, Senhor, que tu possas convencer, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, oramos também pela Joana, pelo Javier. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, das suas vidas, que o Senhor possa alcançá-los com a tua graça, com o teu amor. E, Senhor, nós queremos, Pai, que esse casamento, Senhor, será recuperado, Pai. Que o Senhor possa tocar, Senhor, na vida da Joana, na vida do Javier, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, abençoar o seu matrimônio, que o Senhor possa curar as feridas, que o Senhor possa colocar nos seus corações uma vontade de recuperar esse matrimônio, Pai, em nome de Jesus. E, Senhor, por fim, oramos também pela Adriana, irmã da Carla, Senhor. Pai, tu conheces o seu coração, tu conheces a sua vida, e nós te pedimos, Pai, que tu possas alcançar, Senhor, o seu coração. Que ela possa sentir um amor sobrenatural, que ela possa sentir a tua presença, Senhor, e que ela possa, Pai, apesar das circunstâncias, Senhor, confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o curso Lidere, o nível 2, que chama Tenha uma Vida Contagiante. Nós, só para recapitular, nós vimos a primeira etapa do Faça Discípulos. O Faça Discípulos está dividido em 3 etapas. A primeira parte é indo, evangelizando, é o evangelismo em si. Então, ela se divide em 3 áreas. Evangelismo, apelo, se a gente, depois de explicar as boas novas, nós fazemos o apelo, e se a pessoa disser sim ao apelo, isso deve levar a uma decisão. O resultado dessa primeira etapa é uma ficha de decisão. Aí nós passamos para o nível 2 do Faça Discípulos, que é o batizando, que é a consolidação. Depois da pessoa aceitar a Jesus, nós fazemos um primeiro contato para verificar se foi realmente
uma decisão ou uma conversão. Nós vamos explicar a diferença disso. Se foi uma conversão a Cristo, nós fazemos a consolidação. Explicamos para a pessoa o que ela acabou de fazer, explicamos quais os primeiros passos e levamos essa pessoa ao batismo. O resultado disso é que ela se torna membro da igreja. Aí entramos na última fase do fazer discípulos, que é o discipulado. Discipulado, treinamento e envio. Ou seja, a pessoa entende exatamente o que é o caminho do Senhor, ela é treinada para fazer discípulos e ela é enviada também para fazer discípulos. Hoje, então, nós vamos estudar a segunda etapa do fazer discípulos, que é o consolidando, batizando. Aí vocês podem ver fotos do batismo que nós fizemos o ano passado, do Júnior e da Yasmin. Esse casal que foi o primeiro casal que a gente batizou aqui na Espanha. Então, o que é consolidação? A palavra consolidação significa tornar sólido. Tornar sólido, resistente, firme, estável. Essa é a ideia. A pessoa, quando você evangeliza, explica o plano de salvação, da aula passada, um daqueles planos que deve constar que todos pecaram, que não há solução para o mundo sem Deus, que Deus está de braços abertos, que ele morreu. Depois que você faz isso, explica isso, você faz o apelo, a pessoa se decide. Ela então é um recém-nascido. Ela é um recém-convertido, é comparado na Bíblia a um recém-nascido. O recém-nascido, ele precisa tomar primeiro a mamadeira dele, o leitinho dele, depois, quando ele vai crescendo, né, a Alba começou tomando leitinho, depois passou a tomar papinha, né? Agora ela já pode comer coisas mais sólidas, ela vai ficando resistente, firme, estável. Alguém que decidiu a Jesus, se decidiu por Cristo, portanto, é um bebê, é um recém-decidido, é um recém-convertido. E ele precisa de crescer, de ter alimento sólido. Então, na verdade, ele necessita de cuidados especiais. Esse é o trabalho de consolidação do consolidador. Existe uma diferença muito importante entre decisão por Jesus e conversão a Cristo. Decisão, uma pessoa decidida por Jesus, ela foi evangelizada, recebeu um apelo e convencida em sua mente e tocada em suas emoções, ela aceitou a mensagem do evangelho e fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Ela foi evangelizada, um apelo, mente, emoções, aceitou a mensagem do evangelho e fez a oração de entrega. Por enquanto, ela é uma pessoa decidida. Na verdade, a pessoa pode ter meramente tomado uma decisão movida por sua mente e emoções, sem ter tido uma experiência espiritual com Deus. Uma pessoa convertida a Cristo por revelação, compreendeu que é uma pecadora afastada de Deus, crê 100% em Jesus, se arrependeu do que fazia antes e agora ela confia em que só em Cristo está o perdão dos seus pecados e por isso ela se entrega a Ele. Há uma diferença entre decidir-se e converter-se. É bom que isso fique bem claro. Então, depois que você evangelizou, que a pessoa aceitou Jesus, que fez a oração de entrega, você vai, depois de 3 dias, é a média, nós vamos ver isso mais para frente, se encontrar com ela, manter um contato, não pode ser muito mais do que 3 dias depois, porque ela precisa ser orientada. Você precisa checar se realmente aquilo foi uma conversão ou se foi só uma emoção. Verificarem, portanto, a consolidação é você verificar se a decisão foi real. Se foi, leva a uma conversão. E se ela se converteu, não tem
outro caminho do que se batizar, descer as águas do batismo. É o rito de iniciação que o Senhor deixou para nós no Evangelho. Levar as pessoas ao batismo. Era o que ele fazia, é o que o João fazia, e hoje já foi mencionado na oração às 10h30, a Carla mencionou na oração que João batizava com água, mas Jesus batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Então, levar as pessoas ao batismo. Eu não entendo, e realmente não entendo, uma pessoa que entregou a vida a Jesus e não se batiza, não desce as águas do batismo, a não ser que ela tenha um problema grave, uma justificativa muito plausível, não há nenhum motivo para não batizar-se, né? Nós vemos Filipe quando fala com o eunuco, que estava voltando depois de adorar em Jerusalém, ele ia lendo o livro de Isaías, e Filipe se aproximou, Deus levou Filipe sobrenaturalmente aquele caminho, e ele ouviu que o eunuco lia o livro de Isaías, e o eunuco perguntou: você está entendendo o que você lê? E ele falou: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí Filipe passa a ser o consolidador da fé do eunuco, e quando chegam no lugar que tem água, ali, depois que ele entendeu, depois que ele chega diante de um local que tem água, ele pergunta: olha, aí tem água, o que impede que eu me batize? E Filipe falou para ele: nada impede que você se batize. Então, gente, nada impede que uma pessoa que se converteu dessas águas do batismo, e deveria ser automático. Eu já vi casos de pessoas que estão na igreja 2 anos, 3 anos e não se batizam. Ainda que seja uma decisão pessoal, ela precisa ser orientada, que isso é o primeiro passo de iniciação ao Evangelho. Se batizou, se torna membro da igreja. Então, o que é consolidação? É levar o novo convertido ao batismo e integrá-lo à igreja. O batismo encerra a consolidação, que é o segundo ponto. O primeiro foi o evangelismo. Vem a consolidação. O batismo encerra a consolidação e inicia o discipulado. Vamos ler esse texto de Paulo no caminho de Damasco. Nós vamos ler todo o texto de Atos 9, de 1 a 19. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Eu espero que você abra a sua Bíblia aí, ainda que virtual, ainda que digital, mas vamos ler, porque isso vai ser a base para que a gente entenda o que é a consolidação. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 19, capítulo 9 de Atos. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos com Saulo. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Aqui nós temos, irmãos, o caminho da consolidação. Saulo de um lado, Ananias do outro. Os versos 6 a 19, nós temos exatamente o que é a consolidação. Na verdade, eu às vezes tenho que mudar aqui o meu zoom de lado para poder ler o que está escrito. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Primeira coisa, o primeiro passo da consolidação é orientar. Orientar a pessoa que entregou a vida a Jesus de quais os primeiros passos, do que ela acabou de fazer, a importância do que ela acabou de fazer e quais são os primeiros passos que ela deve dar. Olha aqui, levante-se, entre na cidade, porque alguém lhe dirá o que você deve fazer. Esse é o papel do consolidador. Orientar a pessoa que entregou a vida a Jesus o que ela deve fazer. Como ficaria Paulo? Pense aí comigo. Como ficaria Paulo sem essas direções e orientações? Qual a importância da consolidação para o recém-convertido? Quais as direções e orientações que um recém-nascido convertido necessita receber? Ele necessita saber quais os primeiros passos. Ele não pode ficar solto, ele não pode ficar entregue à mercê do inimigo. Se você lê a parábola dos semeadores, a palavra diz que muitas pessoas recebem de bom grado, mas depois, por não saber o que fazer, com os cuidados da vida, aquela semente é arrebatada e ela não dá fruto. O trabalho do consolidador é extremamente importante. Imagina se Paulo ficasse sem as orientações. Paulo se tornou um maior pregador do Novo Testamento. Ele escreveu, ele pregou para reis, ele pregou para governantes, ele pregou para gente simples, ele ganhou muita gente para Jesus, estabeleceu muitas igrejas, foi perseguido, foi preso. A importância de Ananias na vida de Paulo foi fundamental, foi muito grande a importância, porque levou a ele a entender o caminho do Senhor e a ser o que ele se tornou. Então, às vezes você é chamado para consolidar alguém, ou Deus te fala, olha, consolida aquela pessoa, orienta aquela pessoa. Como eu pude fazer com Rafael, consolidar a fé dele, explicar os primeiros passos que ele devia dar, né? Ele já vinha, a mãe dele já era crente, mas ele estava assim, fora. Então, essas diretrizes, essas orientações são extremamente importantes para que a pessoa saiba o que ela tem que fazer. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Na verdade, como? Paulo não conseguia ver nada. Muitas vezes um discípulo, alguém que acabou de se converter a Jesus, ele não consegue ver ainda o que significa. E ele precisa de homens que o levem pela mão, que o levem, que o encaminhem, que o ajudem. Então, auxílio. A lição é auxílio. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Veja as 3 primeiras palavras ali. Por 3 dias. Há um timing que nós devemos ter quando a pessoa se converte. E a média é 3 dias. A pessoa que se converteu não pode passar 3 dias sem um contato da igreja, sem um contato de alguém que a levou ao Senhor. Você evangelizou a pessoa, ela aceitou a Jesus, fez uma ficha de decisão, você
não pode se passar 3 dias sem que ela receba um contato, seja ele telefônico, seja ele um encontro pessoal. Em 3 dias ela precisa receber um contato. Existe um prazo para se entrar em contato com um novo convertido. E esse prazo, nós usamos o mesmo ensino de Paulo. 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Como nós podemos estabelecer esse contato? Por telefone, pela internet, por WhatsApp. Hoje não há desculpas para não se entrar em contato com uma pessoa que aceitou a Jesus. Dando um telefonema ou, se é preferível que seja uma visita ou encontro. Você pode telefonar, oi, a gente pode se encontrar, podemos tomar um café. E nessa visita ou encontro, nesse contato pessoal, você vai perguntar se essa pessoa entendeu o que ela fez, a decisão e o que é, e orientar. Talvez um encontro só seja pouco. Você precisa estabelecer um segundo encontro, um terceiro. Mas esses encontros têm que ser informais, olhando nos olhos, não é falando. Nós não podemos nesse encontro falar o crentez, uma linguagem que a pessoa não vai entender, uma linguagem que a pessoa não vai perceber. Você tem que falar de amigo para amigo, explicar. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, este é o perfil do consolidador. Consolidador é uma pessoa que já é madura na fé, uma pessoa que está em contato com o Senhor. Note que o Senhor o chamou numa visão. Ele tinha intimidade. Ananias tinha intimidade com Deus. Não pode uma pessoa infantil, uma pessoa que é imatura, querer consolidar alguém. Não, tem que ser alguém que tem a fé firmada, que é maduro e que tem intimidade com o Senhor. O Senhor vai, através do Espírito Santo, orientar. Ele disse, olha, eu encontrei Paulo no caminho de Damasco, agora ele precisa de alguém. Ele falou com Ananias, ele falou, olha, ele já está orando em casa, e eu falei para ele, numa visão, ele viu que uma pessoa chamada Ananias, que é você, não tem outro, vai lá e vai dizer o que ele deve fazer. Ou seja, a atuação sobrenatural de Deus, que já preparou um consolidador para aquela pessoa, e há uma ação do homem, é um trabalho conjunto. Quais são as pessoas que você poderia efetivamente consolidar? Bom, nesse momento nós estamos aprendendo, mas vai chegar um momento em que nós vamos executar isso que nós estamos aprendendo. Pessoas que vão chegar às células, pessoas que você vai estabelecer contato, pessoas que você vai evangelizar, e nós devemos estar preparados para responder a qualquer um a razão da nossa fé e o que ela deve fazer no seu início com Jesus. Ananias foi, mas antes de ir ele titubeou, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua direita. Olha, o Senhor dá toda a direção. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Contato pessoal. É extremamente importante esse contato pessoal. Será que Jesus não podia aparecer de forma sobrenatural e explicar tudo para Paulo, como fez no caminho de Damasco? Poderia, mas ele escolheu permitir que nós participemos do seu plano de salvação. Olha que privilégio que nós temos. Então, nós... Como assim, amor? Eu tive com o Marquinhos em Pissarra, nós fomos fazer um negócio lá e conhecemos um rapaz com quem nós fomos fazer um negócio, que era muito maluco, usava droga e não sei o que, músico, roqueiro e não sei o que lá. Um dia Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para ele como apareceu para Paulo no caminho de Damasco. E ele se converteu e entregou a vida para Jesus porque Jesus apareceu para ele de forma sobrenatural. Nós fomos lá, nós falamos um pouco com ele, ele já está numa igreja em Málaga, ele foi para a igreja sozinho. Jesus apareceu para ele. Irmãos, isso está acontecendo
Muito, muito, muito. A maioria dos muçulmanos que estão crendo em Jesus, e eu converso com o pastor da igreja árabe aqui em Málaga, Jesus está aparecendo. Houve caso de Jesus bater na porta, a pessoa abrir, Jesus entrar, sentar e falar, eu sou o caminho, não ela. E a pessoa entregar a vida para Jesus. Então Deus continua agindo de forma sobrenatural. E esse rapaz que nós conhecemos em Pissarra converteu-se assim. E está buscando, estudando a palavra. Então Jesus continua aparecendo. Ele precisava de alguém, Paulo precisava de alguém para ser consolidador. E esse contato pessoal, o Senhor manda que Ananias vá dar o endereço da rua, da casa, o nome da rua, quem é o dono da casa. Jesus faz a sua parte e nós devemos fazer a nossa, contato pessoal. Mas veja o que Ananias responde: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Resistência do Consolidador. Muitas vezes nós nos resistimos a fazer o que Deus quer que nós façamos. Algumas vezes por medo, outras por vergonha, outras pelo histórico da pessoa, outras vezes porque nós estamos cansados, outras vezes porque nós estamos desanimados. Na verdade, não há nenhuma causa plausível para que nós não façamos o que Deus está mandando. Na verdade, ele tinha, pode ser falta de tempo, a nossa resistência, falta de interesse, o perfil, a história da pessoa, possíveis dificuldades e desafios, ou porque aquela pessoa a gente nem ia com a cara dela, por que esse cara teve que se converter? Esse aqui eu não queria, mas não é o que você quer, é o que Deus manda. Ananias queria fugir de Paulo, mas o Senhor disse, Ananias, vá. E Ananias, o que teve que fazer? Obedecer, mesmo sem entender. Nós temos que obedecer. E algumas vezes a gente fica preocupado, mas o que eu vou falar? Será que eu vou saber explicar? Vai, irmão, o Senhor está mandando você e Ele vai colocar na tua boca aquilo que você deve falar. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, e olha como ele já sabia, que ele apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Isto fala de obediência do Consolidador. Não importa se nós tenhamos medo, falta de tempo, a escusa que nós tenhamos, o que nós temos que fazer é obedecer ao que o Senhor nos mandou. Se você é um discípulo convicto e maduro, Deus está te chamando para consolidar os recém-convertidos de sua célula e da igreja. Qual será a sua resposta a esse chamado? Vamos orar, irmãos, porque nós precisamos de consolidadores. Eu li uma pesquisa essa semana, foi apresentada até pelo Elias Dantas, que foi quem dirigiu o Summit de Encorajamento, que nós assistimos todos juntos. Essa pesquisa diz que só 7% dos evangélicos, dos crentes, falam de Jesus. Só 7% daqueles que se dizem cristãos falam de Jesus para outras pessoas. Isto é uma vergonha para nós. Porque se todos nós, que somos chamados para falar, para consolidar, para fazer discípulos, fizéssemos, o mundo já teria sido alcançado. Eu gostaria que a nossa igreja, 100% vida, fugisse desse padrão. Que nós falássemos de Jesus. Nós fomos colocados em Málaga. E muita gente diz, Málaga é difícil, e por isso não falam. Não, Málaga é difícil porque nós não falamos.
Porque se o Senhor mandar, se o Senhor vai conosco, não há coisa difícil. Imagina o desafio que Ananias recebeu. Era difícil? Era, ele podia morrer, ele estava arriscando a sua vida. Paulo podia estar fazendo um teatro só para pegar aqueles irmãos, prendê-los, levá-los cativos a Jerusalém, mas ele vai. Porque nada é mais precioso, nem a minha vida é mais preciosa do que obedecer ao que o Senhor me mandou. Então, esse deve ser o nosso chamado. Nós vamos orar agora. Orar para que cada um de nós, membros de 100% Vida, cada um de nós possa ser um consolidador. Pessoas que vão evangelizar, levar as pessoas, mas não é só levar a igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que evangelizar é convidar para ir ao culto. Isso não é evangelizar, irmãos. Isso é convidar para ir ao culto, só isso. Convidar para uma reunião. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou, não nos chamou para convidar para uma reunião. Senão ele teria dito, olha, convidem para uma reunião. Ele chamou para fazer discípulos. E fazer discípulos envolve dar as boas novas, levar a pessoa a um apelo, depois consolidar, checar se esta decisão foi realmente uma conversão a Cristo. Se for, nós vamos explicar os caminhos e essa pessoa vai chegar ao batismo. E aí começa o discipulado. Só termina quando nós enviarmos aquela pessoa, quando nós treinarmos, quando nós ensinarmos essa pessoa a fazer discípulo e quando ela ganhar o primeiro discípulo. Aí o nosso trabalho está terminado. Mas até aí não. Por isso que Paulo escrevia às igrejas e dizia: a vocês, irmãos de Tessalônica, por quem de novo tenho as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Cristo tem que ser formado naquela pessoa, para que ela seja um formador também. Amém? Quais pessoas efetivamente você irá consolidar? Há recém-convertidos em sua célula? Não, irmão, nós nem célula temos, pastor. Mas teremos em nome de Jesus. Você poderia procurar por recém-convertidos ou decididos na Secretaria de Células da IBC? Não, porque eu não sou da IBC, da Igreja Batista Central. Eu sou da 100% Vida, mas nós não temos nem célula e nem secretaria, pastor. Amém? Ainda, mas teremos em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a estar dispostos a investir tempo para conectar e se encontrar com esses recém-convertidos. Quando irá fazer isso? Tão logo, Senhor, Tu nos mande novos convertidos, nós os consolidaremos. Não vamos deixá-los soltos. É engraçado que quando uma pessoa se converte, eu não sei quantos de vocês já viram isso, eu já vi inúmeras vezes. Nunca ninguém tinha falado de Jesus para ela, mas ela se converte, aí começa a bater na porta dela. Testemunha de Jeová, mormon, e por aí vai. Né? Por quê? Essa pessoa não estava incomodando a Satanás, já estava nas mãos dele, mas ela entregou a vida para Jesus. Aí vem as outras seitas e heresias tentando roubar essas pessoas. Se nós não estivermos ali como líderes, como consolidadores, abençoando essas vidas, elas se perderão. E olha, é tão difícil levar uma pessoa a Jesus, mas se nós não consolidamos, é tão fácil perdê-la. E o trabalho todo é jogado por água abaixo. Que Deus nos abençoe. Eu vou deixar de compartilhar a tela aqui, voltar para a nossa reunião, mas nós vamos orar para que nós não tenhamos escusas, para que nós não tenhamos resistência ao consolidar pessoas e que 100% Vida seja uma igreja que não somente ganha pessoas, mas que consolida e transforma em fazedores de discípulos, ganhadores de almas, pescadores de homens, como deve ser. Jesus pegou os discípulos, durante 3 anos, os consolidou. E depois dessa consolidação, depois de treiná-los, enviou. E eles conquistaram o mundo e o Evangelho chegou até nós. O Evangelho chegou até nós porque houve pessoas que não resistiram ao chamado de Deus. E o Evangelho vai alcançar, todas as pessoas vão ouvir antes de que Jesus venha. E eu quero, quando chegar à presença do Senhor, apresentar-me como obreiro que não tem do que se envergonhar, como alguém que realmente cumpriu a ordem do Senhor. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esta lição. Nós queremos ser consolidadores, Senhor. Eu sempre aprendi que quem não trabalha, dá trabalho. E nós não queremos ser pessoas que estão na igreja, Senhor, como meninos, como infantis, ó Senhor,
como aqueles que ainda estão tomando leitinho espiritual. Nós, Senhor, já queremos e já estamos comendo comida sólida, e isso tem um objetivo, é fazermos discípulos. Nós queremos ser consolidadores, Senhor, pessoas que não têm escusas, ó Senhor, para não consolidar aqueles que estão chegando. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Eu te agradeço pela vida do Rafael, Senhor, que está aqui hoje como um exemplo de uma pessoa que eu, a Kátia, pudemos consolidar, Senhor. E hoje ele está firme na tua presença, leva a sua família, Senhor, como chefe do lar, como sacerdote do lar. Eu te agradeço pela vida do Rafael, mas como ele, Senhor, nós queremos ter muitos frutos para apresentar diante de ti. Usa-nos para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor aqui antes da gente terminar, que fala também ao nosso coração. Antes disso, vou abrir o microfone para que você fale. Abre o seu microfone e fale sobre isso. O que você entendeu dessa lição? O que te chamou a atenção? O que você... Compartilha o que você tem aí no seu coração. Quem vai ser o segundo? Carla. Eu acho incrível como Deus poderia fazer tudo sozinho, né? Mas não faz. Ele sempre exige de nós alguma resposta e alguma atitude. Então eu acho incrível que, da mesma forma como Caleb falou, que Jesus poderia simplesmente consolidar Paulo, mas não o fez, né? E Deus sempre faz isso, né? Deus sempre... a forma dele agir é usando cada um de nós. Então, que nós possamos também, né? Isso me chamou muita atenção, assim, Senhor, realmente eu quero estar nisso, eu quero estar no teu projeto, quero fazer parte do projeto, né? Isso é um projeto fantástico, porque nós podemos ser agentes de bênção na vida de alguém, né? Agentes de salvação na vida de alguém. E realmente é muito importante essa parte de consolidar. Eu lembro que, né, quando me converti, não havia assim muito essa preocupação, né? Então havia muita gente que ia à igreja, que era a forma que se evangelizava, vem à igreja, ia e decidia, sendo por emoção ou por decisão mentalmente, ou o que fosse, mas depois não voltava mais, ninguém queria saber. Então, ninguém ia atrás, ninguém ligava, ninguém procurava. Então, isso achei muito, muito importante. Amém. Quem mais? Tá, lá vou eu então. Vocês me ouviram Vamos hoje. Eu acho que eu tô gripando um pouquinho, mas enfim. Não, a questão do batismo é interessante a gente aprender como fazer essa consolidação e mostrar para a pessoa que é um próximo passo sem ser uma obrigação. E eu explico, é uma obrigação, mas sem ser uma obrigação, eu vou explicar o porquê. Sem dar esse caráter. Sim, né? porque quando minha irmã... Porque minha família era uma família católica, não praticante como toda a família no Brasil, praticamente, né, na época e tal. E aí uma das minhas irmãs se converteu, e aí ela foi trazendo o resto da família. E eu tinha uns 11 anos, então estava naquela fase de pré-adolescência, eu não entendia muita coisa, eu ia de vez em quando para a igreja meio forçada, né, que eu não estava muito afim, achava muito barulhento, aquela coisa toda. E fui me batizar, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, 15 eu acho, alguma coisa assim, mas foi mais num sentido de assim você para de me encher o saco, desculpa o termo, mas foi exatamente esse sentimento,
do que realmente por conversão. Eu, na verdade, eu fui de fato me converter e de fato entender Jesus e começar a servir quando eu já tinha 18, então uns 3 anos depois, né? Mas, lógico, não porque ela fizesse por mal, era como era a coisa, como ela aprendeu a fazer, e acabou sendo essa coisa forçosa, né? Então é interessante a gente aprender como mostrar que é um próximo passo, mas sem ser uma coisa, uma obrigação, né? É uma coisa que você faz porque é um próximo passo, porque você decide, não porque estão mandando, alguma coisa assim, né? Então... Sim. No próprio caso do eunuco, ele que viu a água e perguntou para Felipe, ou seja, foi no tempo dele. Na verdade, o que nós temos que ter é a atuação sobrenatural do Espírito. A gente nunca vai falar isso, você tem que se batizar, mas a gente vai orar antes, Senhor, toca no coração dessa pessoa, porque se não for o Senhor a tocar, não adianta, né? Mas legal, muito obrigado, Romulo. Mais alguém? Joe, habla, mulher. Então, sobre o que está sendo dito, eu vejo assim, porque já passei por essas experiências, não só comigo, mas com outras pessoas também, que quando, já emendando também um pouco no que a Roma falou, a gente saber respeitar o tempo das pessoas, né? Às vezes a gente tem abertura para falar e às vezes a pessoa quer ouvir, mas às vezes você fala e a pessoa te corta, porque ela não quer ouvir. Então a gente tem que ter a gente tem que ter muito cuidado, né? É uma delicadeza, assim, porque as pessoas têm o livre arbítrio, né? Foi algo que foi dado a todos nós. Então a gente tem que orar, muita oração e ir muito devagar, porque às vezes a pessoa pode se sentir pressionada e aí causa o efeito reverso da evangelização, né? Ao invés de aproximar, você vai afastar mais, porque a pessoa já vai te ligar como um exemplo, a encheção de saco. A gente chega lá, ela já entra nesse assunto, não quer falar de outras coisas, não quer conversar sobre outras coisas. Então, assim, é algo que eu creio que seja passo a passo. Com pessoas talvez seja rápido e com outras não. Com outras, às vezes, vai demorar muito e às vezes você vai ter que ter paciência, às vezes você vai ter que ter em mente que às vezes você vai ter encontro com aquela pessoa que ela não vai te dar abertura e às vezes você vai tocar no assunto e ela vai desviar o assunto porque ela não quer ouvir, ela não está com saco. E é isso, assim. Então, eu acho que é complicado, né? É o time, assim. Eu penso que, na verdade, Kátia, estabelecer o elo de ligação. Ou falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. E, para isso, nós precisamos de orientação do Espírito Santo. Não podemos ir tão devagar no sentido de que, eu vou esperar. Tal. A Bíblia diz para a gente falar a tempo e fora de tempo. O que, na verdade, nós precisamos estabelecer é a ligação. Então, não é falar como quem está ensinando, não é falar como quem está pregando para a pessoa. Muita gente vai pregar e de uma forma agressiva, dizendo, porque você vai para o inferno. Não, nós não temos que ser assim. É como eu converso com vocês, é como a gente conversa com um amigo. E, claro, respeitando o tempo, respeitando o momento, né? Às vezes, no momento que a pessoa acabou de perder alguém, você vai falar de Jesus. Não, então, tudo depende da orientação do Espírito Santo. E, na verdade, você tem que, quando Deus falou com Ananias, falou, olha, vai agora, ele está na rua tal, era aquele momento. Então, o que a gente não pode é perder o momento, mas também não forçar as coisas. Nós não podemos forçar, porque não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. Nós pregamos, o Espírito Santo, aquela pessoa pode demorar anos para entregar a vida a Jesus. O Roberto Botrel fala de uma colega dele de faculdade, ele falou de Jesus para ela na faculdade, depois eles foram trabalhar juntos, montaram o escritório de engenharia juntos. Ela só foi se converter 22 anos depois que eles estabeleceram contato e que ele falou a primeira vez de Jesus para ela. Mas ele ficou livre do sangue dela. Entendeu? No sentido, ele nunca forçou, não é forçar, não é obrigar.
mas é apresentar o plano da salvação. Se a pessoa vai entregar O Jesus falou para falar naquela hora, falar naquela hora. naquela hora, mas espera, deixa ele fazer a obra. Ele pode, né? A gente tem pessoas que a mulher orou pelo marido. Nós temos um caso aqui em Parque Vitória que a mulher orou pelo marido 7 anos para ele se converter. Ele só se converteu depois de 7 anos. E ela vivendo a vida cristã, dando exemplo, tudo. Mas e a Eliana com Pedro, acho que foi mais ou menos assim também, né? A Eliana orou muitos anos para o Pedro. Pedro é meio difícil e meio devagar também. Mas olha, chegou. A gente não sabe, né? Os propósitos de Deus são totalmente diferente daquilo que a gente espera e do que seja talvez o de costume, né? Dentro do Evangelho. Eu cresci dentro da igreja, eu me afastei aos 12 anos porque, né? Vi muita coisa que eu ficava triste, que não me agradava e fui voltar quando eu engravidei do Arthur. Eu fiquei mais tempo no mundo do que dentro da igreja, mesmo sabendo da palavra, mesmo conhecendo a palavra. E a pessoa que me fez voltar foi o netinho, e ele passou a vida inteira dele fora dos caminhos de Jesus. Ele aceitou Jesus quando ele voltou para o Brasil, e ele foi o meu incentivador de voltar, porque eu não queria voltar, né? A gente cria umas marcas, né, umas mágoas que não... Eu acredito que não só em mim, mas muita gente passa por isso. A gente cria uma capa que, por mais que as pessoas convençam... E por que eu decidi voltar? Porque o netinho era a pessoa que estava mais próxima de mim naquele momento. Então, ele eu tive que ter um elo emocional, afetivo, amoroso, para poder me incentivar para voltar a caminhar. É isso aí. Porque se não fosse ele, talvez, não sei, entendeu? Isso é o que a gente está falando. Se a pessoa que se converte não tiver um crente próximo dela, ela não fica. Ela não... E minha mãe é cristã. A minha mãe nunca se afastou da igreja. E minha mãe estava a vida inteira, enquanto eu estava afastada, falando de Jesus e falando e eu não escutava minha mãe. E era a pessoa, minha mãe, né? Mãe. E eu também, como minha família também, por parte de pai, todos eram da Assembleia de Deus. Eu tenho um tio que a Kátia conheceu, que ele não tem outra conversação que não outro for assunto, outro assunto que não sei falar da Bíblia. Ele não te fala, ele te fala bom dia e te lê a Bíblia, te fala de cabo a rabo. Não deixa nem você falar, não deixa você... É o chato. Chato? Não, é o nível seguinte, porque o crentelho. Ele fala e não deixa nem você absorver aquilo para poder retornar. Nunca tinha ouvido isso, crentelho. Então, tipo assim, sempre me afastou. Eu podia ter estado na igreja há muito tempo. Pela minha família, por ser da Assembleia de Deus, era tão... Cara, que eu falei, epa... com todo respeito à igreja, né? A gente não está falando da igreja. Não, não estamos falando da igreja, estamos falando de pessoas, né? Pessoas. Isso é uma coisa que nós vamos encontrar muito. São gente magoada pela igreja, magoada porque a igreja, quando ela não é solidificada no Senhor, ela mais afasta gente do que atrai. Nós vamos encontrar muita gente que está ferida com a igreja, que nós vamos ter que restaurar, curar, através da palavra, através da ação do Espírito e consolidar de novo. Eu me converti justamente por isso, por pessoas que foram convertidas também, que tiveram passando mais ou menos o que eu passei. Era de fora, era do mundo, e se converteram e conheceram a palavra através de pessoas que vieram do mundo também. Então isso foi como eu posso dizer, essa conversão, essa aceitação foi mais palpável, né? Que eu digo, você acreditava mais. Pô, se ela era como eu e hoje é assim, eu quero ser assim. Então, se ele aceitaram ele da maneira que ele era e hoje ele está transformado, eu quero ser assim também. E foi assim. Tem mais? Carla, diz. Sim, esse estudo veio hoje para... Deus está falando conosco, né? Chamando a nossa atenção.
E eu acredito que Deus quer, sabe, bater na porta do nosso coração e falar: ei, Ananias, acorda aí. Porque eu te coloquei num lugar, coloquei pessoas ao seu redor, e não há nada que possa te impedir de cumprir o meu chamado, aquilo que eu tenho para você. Porque esse estudo de hoje, essa parte que a gente está estudando hoje, é a hora que a pessoa entrega a vida dela para Jesus e que a gente tem realmente que investir naquela pessoa, porque se não investir, o mundo vem e traga. No momento que uma pessoa, mesmo que ela tenha se decidido por, eu tomei uma decisão por emoção, foi muito forte, eu chorei, entreguei. Mas se você se aproxima dessa pessoa, se você gera um amor por ela, não religioso, mas um amor de Deus mesmo, sabe, por aquela alma, e você investe naquela pessoa, é 80% de chance de você realmente consolidar essa pessoa para Cristo. Então, o que Deus está fazendo hoje é falando assim: olha, eu te chamei e a mesma autoridade, o mesmo amor, a mesma dependência do Espírito que eu dei para Ananias, que levou a Paulo a alcançar esse nível, eu dei para vocês. E vocês precisam estar atentos. Ananias só foi até Paulo porque ele estava atento ao Espírito Santo de Deus, estava atento ao Senhor, né? Então, o Senhor foi até Ananias e levou Ananias até Paulo. E assim o Senhor tem vindo até nós hoje e quer nos levar a outras pessoas. Olha, eu posso falar de experiência própria. Todo lugar que eu vou, todo lugar. Eu já fui para a África, né? Morava no Brasil, fui para a África, depois vim para Forteventura, vim para cá. Sempre tem alguém, meu Deus, sempre tem uma pessoa que a gente estabelece aquele amor, né? Aquela amizade, você se aproxima dessa pessoa, você descobre que aquilo ali é seu alvo, onde você está morando, no prédio que Deus te colocou, nas pessoas que estão ao seu redor, sempre tem alguém ali. Deus não faz nada sem propósito, meus irmãos. Tudo Amém. de Deus tem um propósito. Então, eu acho que é isso, é nós estarmos apenas atentos e entender o que é de Deus, vai com tudo. Vai debaixo da graça, da dependência de Deus, de muito amor, e o resto deixa na mão dele que ele faz. Né? Eu acho outra coisa, nós que somos pais, os nossos primeiros alvos de consolidação são os nossos filhos. Né? Eu, graças a Deus, pude consolidar a fé dos meus filhos e eles estão no caminho do Senhor. Eu vejo a Carla e o Marcos fazendo com o Nick aquilo que eu fiz com os meus filhos, que é consolidar a fé dele, explicam, levam. Nos 21 dias que nós tivemos em oração, o Nick estava junto, levam, não por obrigação, mas por amor, explicam para o Nick o que está acontecendo. Assim mesmo, assim também o Netinho e a Cátia fazem com o Arthur, explicam para ele. Assim também o Fábio e a Claudiane vão fazer com essa coisinha linda que é a Alba. E esse é o nosso trabalho. Primeiro, consolidar aqueles que estão na nossa casa. Claro que chega uma idade que aí já não dá para... Enquanto são pequenos, é quando nós temos que consolidar e falar do amor de Deus para eles. A Alba também está dizendo que sim. E depois Deus vai colocar outros bebês para nós cuidarmos. Cuidar de um bebê, ser pais e mães de multidões. Deus nos chamou para ser pais e mães de multidões. Então, comecemos. Nós não podemos começar se não for não podemos ser pai de multidão se não dermos o primeiro fruto e consolidarmos, dermos outros frutos. Bom, mais alguém quer falar? Fábio, Rafael, Pedro e Eliana, que ainda não falaram. Marquinhos, pode falar já está quase 100%. Bom, se ninguém mais quer falar, olha o tudo aí. Antes de encerrar, eu queria colocar mais uma música para nós ouvirmos, antes de nos despedir. Amém? Mais alguém quer falar? Ninguém quer falar? Ok, então vamos lá. A letra é muito fácil. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia.
através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus faz o quê? Clareia. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus faz o quê? Clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus clareia. Cadê os piscas-piscas do céu aí? Cadê o pisca-pisca? Através da sua vida, Deus vai mudar uma multidão. Deus permitiu que você passasse tudo para que o seu testemunho ganhasse milhares de vidas. Pisca-pisca. Anda pela luz. Anda pelas ruas radiando o Espírito Santo. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado e levanta a mão dela com você. Através de mim, Jesus clareia. Levanta a mão dela com você, levante. Através de mim, Jesus faz o quê? Clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus clareia. Através de mim, cadê assim, ó? Através, clareia, clareia o Brasil, vai. Através de mim, Jesus faz o quê? Vou brilhar minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim. Cadê? Jesus faz o quê? Aleluia. Aplauda bem forte a glória de Deus, meu irmão. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe a clarear Málaga. Málaga seja iluminada por onde você passar com a luz de Jesus. Amém? Oi, Alba. Gente, pode abrir o microfone para se despedir? Rafael, obrigado por participar aí. Que Deus abençoe a sua vida. O Rafael acordou cedinho para estar conosco. No Brasil, lembre-se que são 4 horas a menos. Né? Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos... Boa semana a todos. Homens, eu vou falar para os homens, as mulheres fechem, por favor, os ouvidos. Hoje é dia de São Valentim, hoje é dia dos namorados. Faça uma graça com a sua mulher, né? Não espere que ela faça, a gente às vezes sempre espera a mulher. Vamos comemorar, bom, não só hoje, mas trate bem a sua mulher todos os dias, mas hoje faça algo especial. Lava a louça, faz a comida, faz alguma coisa. Olha, homens, nós precisamos demonstrar cada vez mais o nosso amor pelas nossas mulheres.
Às vezes, homem é durão, homem não. Não, nós não somos, não. Nós somos... E, além disso, precisamos tratar bem as nossas mulheres, porque senão as nossas orações não são ouvidas. Caraca. As nossas orações podem não ser ouvidas se nós... Sabe por quê? Porque Deus é nosso sogro, cara. Se não tratar bem a filha dele, o bicho pega. Então, feliz dia de São Valentim para vocês. Feliz dia dos namorados. Que Deus abençoe e fortaleça cada vez mais o nosso relacionamento. Olha os veinhos assanhados, mano. Ah, que isso. É hoje. É hoje. Coisa linda! Deus abençoe. Beijo para vocês. Boa Beijo, semana. bom domingo. Deus abençoe todo mundo. Marquinho! Almoça junto, bem agarradinho, mesmo que seja arroz com beijo. ovo, hein, meu? Que eu conheço. Arroz com ovo é bom pra caramba. Rafael, um abraço, querido. Com Deus, Prazer, irmão. Tchau, tchau. Prazer, Rafael. Rafael, foi um prazer. Sempre. Seja sempre bem-vindo. Bom dia, Seja irmão. bem-vindo. Marquinhos, boa recuperação. Marquinhos, bom que você esteja de volta. Carla, beijo. Abraço, irmão. Fica com Deus. Deus abençoe. Marquinhos, bom domingo. Amamos vocês. Bom domingo, Amém. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Fábio. Tchau, família. Tchau. Tchau, tchau.